Bem-vindos na disciplina Noções de Astronomia e Cosmologia, desta vez online no formato slides narrados. Espero que vocês assistiram a pré-aula sobre o uso de unidades e afins. Se não, recomendo ainda fazer isto. As dicas dadas lá ajudam a evitar alguns erros frequentes. Do que trata esta disciplina? Obviamente de astronomia e cosmologia, e vamos simplesmente começar com a definição de astronomia. Eu peguei ela da Wikipedia. Para esse tipo de coisa, o Wikipedia é ótimo. A astronomia ou astrofísica é praticamente sinônimo. Vem do grego astron, que significa estrela, e nomos, que fica lei ou cultura. É uma ciência natural que estuda corpos celestes, como estrelas, planetas, cometas, nebulosas, aglomerados de estrelas e galáxias, e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra, como a radiação cósmica de fundo em microondas e outras. Ela está preocupada com a evolução, a física, a química e o movimento de objetos celestes, bem como a formação e o desenvolvimento do universo. Bom, espero que o que eu vou falar agora vocês já saibam, senão talvez vocês matricularam numa disciplina que não é exatamente o que vocês queriam. Mesmo assim, eu recomendo não trancar, porque talvez seja interessante mesmo assim. Astronomia não é astrologia. Astrologia é aquela pseudociência que trata de horoscópios e afins. Essa disciplina aqui trata de propriedades científicas mesmo, ou da ciência sobre os astros e não sobre a sua suposta influência nas nossas vidas, que seria a astrologia. E no nome da disciplina também tem o cosmologia, que acho um pouco redundante, já que cosmologia é um ramo da astronomia, então noções de astronomia já seria título suficiente, mas não fui eu que criei o título. Então vamos especificamente ainda falar a definição de cosmologia, também da Wikipédia. A cosmologia do grego cosmos, que significa cosmos ou ordem, o mundo, mais logia, que significa discurso, estudo, é aquele ramo da astronomia que estuda a origem, estrutura e evolução do universo, também a parte da aplicação de métodos científicos para essas questões também. Tem vários métodos não científicos para tratá-los, mas a cosmologia faz isso de maneira científica. Basicamente, duas aulas são reservadas para cosmologia em específica e alguns conceitos da cosmologia também aparecem em outras aulas. Como dito, não era necessário fazer esta distinção no título. Começamos pela história da astronomia e esta pela astronomia antiga, pelos primórdios de como surgiu a astronomia na humanidade. Se ouve às vezes dizer que a astronomia é a ciência mais antiga, eu não concordo plenamente, mas uma das mais antigas ela é. E ela é muito antiga porque desde o ser humano existe, também já existem os céus e dá para ver nos céus os corpos celestes se movimentando, na época antiga até melhor do que hoje em dia, com toda a poluição luminosa. E provavelmente desde que o ser humano existe, ele se pergunta como se movimentam esses corpos celestes, o que são eles, etc. Isso pode ter tido várias motivações. Povos antigos em geral tinham sua própria astrologia e pode ter tido motivos religiosos atrás de querer entender esses corpos celestes e seus movimentos, mas também há motivos mais práticos para querer entender esses movimentos. Você consegue prever as estações do ano estudando esses movimentos. Isso é importante na agricultura.
ou estudando as posições de certas estrelas ou do Sol, ajuda na orientação, na navegação, etc. Então, tem vários motivos por aqueles se pode estudar os corpos celestes, e que a mim levou para fazer astronomia na vida, e talvez a vocês também para se matricularem aqui, é simplesmente fascínio e curiosidade do que se trata nesses corpos celestes. E não é só hipótese de que os povos antigos já se interessaram por astronomia, a gente acha evidências disso, por exemplo, nos calendários deles, na arquitetura deles, onde se vê alinhamentos das construções deles com posições de corpos celestes ou com direções na rosa de ventos, etc. E tem toda uma ciência que trata justamente de estudar a astronomia praticada por esses povos bem antigos, os povos pré-históricos, se chama arqueoastronomia. Uma ciência bem relacionada à arqueoastronomia é etnoastronomia, que estuda a astronomia dos diferentes povos. Então, a maneira como esses diferentes povos ou culturas veem ou veem o céu, cada um tinha, por exemplo, suas próprias constelações, seus próprios calendários, etc. Temos na UFABC também uma disciplina que trata especialmente da história da astronomia e que tem umas aulas reservadas também para etnoastronomia e para arqueoastronomia. Normalmente é a professora Anastasia que dá esta disciplina, chamada simplesmente História da Astronomia, recomendo também. Mas vamos para o pouquinho de arqueoastronomia que cai nesta disciplina, é muito pouco mesmo, eu só menciono alguns exemplos, basicamente. Por exemplo, no Egito, já praticaram um tipo de astronomia. Os egípcios davam muito importância aos ciclos do tempo, eles já tinham calendários bem elaborados, já tinham descoberto, por exemplo, que o ano tem 365 dias aproximadamente. Eles já usavam calendários solares e lunares. Aqui se vê um dos calendários que eles usaram achado no túmulo de um dos faraós. E eles também alinharam suas construções com direções importantes na astronomia, por exemplo, os lados dos pirâmides, se não estou enganado, são alinhados com as direções da rosa de vento, e alguns corredores no interior das pirâmides também estão apontando em direções especiais, por exemplo, a posição onde uma dada estrela, que talvez era a estrela símbolo daquele faraó que está sendo enterrado naquele pirâmide, numa dado horário, num dado dia do ano, por exemplo. Aqui o exemplo, a pirâmide de Gizé, onde os corredores são alinhados com a estrela Sirius. Bem antigamente, já na Inglaterra, se fazia astronomia. Esta construção é bem conhecida. Stonehenge era tipo um observatório astronômico dos povos que populavam a Inglaterra na época. Certas fendas entre rochas nesta construção são alinhados com o nascer do sol no solstício do verão, por exemplo, e outras no solstício de inverno. Eles praticavam então um tipo de astronomia que se chama astronomia de horizonte, que se preocupava especialmente nas posições dos astros na hora que eles cruzam o horizonte, quando eles se nascem ou se põem.
Os chineses também já praticam astronomia desde muito tempo atrás, uns 3.000 anos antes de Cristo. Por exemplo, se achou na China o mais antigo mapa estelar conhecido hoje em dia. A foto no lado direito é de um armilar no Observatório Antigo de Pequim. Não é tão antigo assim, mas simplesmente achei bonito a foto. Os povos indígenas dos Estados Unidos também já fazem astronomia desde um montão de tempo. Eles fizeram essas rodas medicinais. Não sei exatamente como funcionam, mas essas linhas também devem ser alinhadas com direções importantes na astronomia. Na Babilônia, Mesopotâmia, já se tem conhecimento de astronomia praticada desde uns 1200 a.C. Eles eram bons em registrar fenômenos como eclipses, posições dos planetas e preverem eles também. E fizeram esses registros, são entre os mais antigos documentos científicos existentes no mundo. Aqui temos um calendário babilônico. Voltando para este lado do Oceano Atlântico, no México, os povos antigos também já fizeram astronomia. Já é mais recente, vai do ano 900 até a chegada dos espanhóis. Os maias e astecas tiveram seus calendários. Os maias também fizeram pirâmides alinhados com as direções da rosa de vento. Também aqui no Brasil já se praticava astronomia antes da chegada dos europeus. Aqui se vê o Círculo de Calçoene, também às vezes chamadas de Stonehenge do Amapá, umas pedras que os povos ergueram como tipo de observatório astronômico. Uma delas aponta para o Sol meio-dia, no solstício de inverno do hemisfério norte. Não esqueçam, tem lugares no Brasil que ficam no hemisfério norte e boa parte do Amapá é entre eles. E outras pedras aqui são alinhadas com outras direções importantes da astronomia. Esta lista é de jeito nenhum completa, é só alguns exemplos de astronomia que os povos antigos já praticavam. Ainda um exemplo de etnoastronomia, então daquela ciência que trata da astronomia dos diferentes povos, também do Brasil ou dos Tupi-Guarani. Os indígenas no Brasil tiveram suas próprias constelações. Obviamente viram as mesmas estrelas que povos na mesma latitude em outros lugares do mundo também, mas eles viram outras coisas nessas estrelas. Elas agruparam eles de maneira diferentes do que os outros povos e viram outras imagens nelas. Cada cultura vê nas estrelas o que é importante na cultura deles. Aqui temos a constelação Tupi-Guarani da EMA, que coincide com as constelações ocidentais do Cruzeiro do Sul, da Mosca, do Centauro, do Escorpião, do Triângulo Austral e de Altair. Outros exemplos de constelações dos Guarani são a cabeça de onça, a Baueta mais Coyachicura, que em português significa tartaruga mais queixada do jacaré. Isso não é dos Guarani, aliás, isso é dos índios Ticuna, que também viviam no Brasil. Mas estas astronomias antigas são todos considerados um tipo de astronomia pré-científica, ou quando o método científico ainda não tinha sido inventado propriamente. Esse nascimento da própria ciência ou do método científico é atribuído à Grécia
por volta de 500 a.C., 550 a.C., o método que ainda está em uso hoje em dia com observação, indução, dedução, análise, síntese, hipótese, etc. Todo o método que os cientistas usam desde então até hoje. Quem quer saber mais, vocês devem ter visto a disciplina Bases Epistemológicas. Recomendo também, porque também ajuda a entender como chegaram em certas conclusões na história da astronomia. E tudo começou com este cara, o Tales de Miletus. É considerado o primeiro filósofo natural importante. E, para nós, importante, é considerado o pai da astronomia grega. Por exemplo, ele conseguiu prever um eclipse solar bem antes de Cristo. Mas antes de falar da história da astronomia desde então, queremos primeiro falar das observações que esses povos faziam e que hoje em dia ainda dão para fazer. O que se vê observando o céu. Temos que entender isso primeiro para entender como surgiram todos os modelos cosmológicos e astronômicos dos povos antigos e o atual. O que se vê quando se olha para o céu? Um monte de estrelas. Vamos chamar a maioria deles de estrelas fixas. Eles são aparentemente agrupados em constelações, tipo desenhos no plano do céu. À segunda vista, vemos que nem tudo lá no céu é estrelas. Tem uns 7 corpos visíveis a olho nu que não se encaixam bem nesta categoria. Daqui a pouco vamos ver o que há de diferente com eles. São esses o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E se observamos esses corpos celestes por um pouquinho mais de tempo, começamos a ver que eles se movimentam no céu. E à primeira vista, eles todos parecem girar em torno de 2 pontos, cujo um normalmente fica abaixo do horizonte. Os 2 pontos ficam exatamente em direções opostas, então se um está acima, o outro está abaixo do horizonte. Então eles parecem fazer círculos praticamente perfeitos em torno desses polos celestes, ou melhor dito, em torno de um eixo que conecta esses polos celestes, e uma volta inteira em torno de um dos polos, ou em torno desse eixo. Dura um dia. Eu estou sendo intencionalmente vago sobre aquele um dia. Eu vou ter que ser mais preciso mais para frente do que exatamente é um dia. Vamos chegar nisso daqui a pouco. E esses polos celestes estão em diferentes lugares no céu, dependendo de onde se está. Por exemplo, se você fica num dos polos da Terra, no Polo Norte ou do Polo Sul, você vê o polo celeste está exatamente acima de você. Se você está no equador, os polos celestes ficam exatamente no horizonte, e em qualquer outra posição eles ficam numa altura que aumenta cada vez mais que você se aproxima dos polos. O círculo que divide o céu em 2, tal que cada metade do céu tem no seu centro o polo celeste, um dos polos celestes. Também se destaca, e a gente chama ele de equator celeste. É o círculo onde se encontram as estrelas que fazem os maiores círculos em torno do eixo celeste. E estrelas longe deste equator celeste, ou seja, aqueles perto dos polos celestes, a gente chama de estrelas circumpolares, fazem círculozinhos pequenos no céu. Alguns nem se põem, dependendo de onde se está.
ou nunca nascem. Tem uns que de onde se está você nunca vai ver, porque eles estão sempre em torno do polo celeste que fica lá do outro lado do mundo. E então, os já mencionados estrelas no equator celeste fazem um maior círculo, um círculo grande, e esses são visíveis da Terra inteira. Para observadores no equator, eles passam pelo zênite, acima da cabeça, e meio-dia depois pelo nadir, o ponto debaixo dos seus pés, onde você não consegue vê-los porque tem a Terra no meio. E para observadores nos polos, estas estrelas no equator celeste seguem o horizonte. Observando o céu por ainda mais tempo, por exemplo, por alguns dias em seguida, se vê que apenas as estrelas fixas, apenas entre aspas, porque a maioria dos pontinhos no céu são as estrelas fixas, fazem círculos perfeitos em torno do eixo celeste ou em torno dos polos celeste. Aqueles outros 7 corpos não, então. E agora já vamos também precisar um pouco o que eu deixei um pouco em aberto, o que seria um dia mesmo. Estas estrelas fixas levam 23 horas e 56 minutos para fazer uma voltinha total em torno do eixo celeste no céu, ou em torno de um polo celeste. Isso chamamos de dia sideral. Mas como vocês sabem, um dia é em média 24 horas, um dia que vamos chamar de dia solar. Ou seja, as estrelas vão nascer cada dia 4 minutos mais cedo, porque eles estão um pouquinho mais rápidos do que a sequência dia-noite. Aí, deste jeito, eles se deslocam lentamente do céu noturno para o céu diurno e de volta para o céu noturno ao longo de um ano. Esses 4 minutos a menos que o dia sideral dura do que um dia verdadeiro ou um dia solar, se soma a um dia completo depois de um ano. Então, depois de um ano, as estrelas têm ganho uma voltinha inteira em relação ao Sol e estão no mesmo lugar de novo em relação ao Sol no céu. E é por isso que temos constelações do inverno, constelações da primavera, etc. É por isso que certas estrelas aparecem no céu noturno no inverno e não no verão, não que eles não estão lá, mas eles estão no céu diurno, onde você não consegue vê-los, porque o Sol ofusca tudo. Um exemplo, Orion é uma constelação do verão aqui, e no hemisfério norte é uma constelação do inverno, e Escorpião o oposto. E o já mencionado período de exatamente 24 horas é o dia solar, que é o tempo médio entre duas vezes que o Sol passa pelo ponto mais alto, entre 2 meio-dias, pode-se dizer. Bom, por motivos que veremos mais tarde nesta disciplina, a voltinha do Sol não é tão regular quanto a voltinha das estrelas, tal que às vezes ele é um pouco mais rápido e às vezes um pouco mais lento. Às vezes o dia solar é verdadeiro entre 2 meio-dias verdadeiros ou 2 conjunções verdadeiros do Sol, pode variar entre 23 horas e 45 minutos e 24 horas e 15 minutos, mas em média, mediado sobre o ano inteiro, é 24 horas. Então, esse Sol é um dos 7 corpos que não são as estrelas fixas. E como já observamos, então nós
os slides anteriores, o Sol se movimenta em relação às estrelas fixas. É isso que destaca, que faz que ele não seja uma estrela fixa. E aí a gente tinha uma lista de mais 6 corpos que não eram estrelas fixas, e esses também não são estrelas fixas por se movimentarem em relação às estrelas fixas. E os gregos chamaram todos os 7, incluindo o Sol e a Lua, de planetas, que significava estrelas errantes. A partir de agora, vamos usar um sistema de referência que gira junto com as estrelas fixas. Então, as estrelas fixas estão paradas, para ver como esses 7 planetas se movimentam em relação a essas estrelas fixas. Mas não esqueçam que, à primeira vista, tudo gira em torno do eixo celeste, os planetas também. Só que um pouco diferente que as estrelas fixas, o que resulta em um movimento em relação às estrelas fixas, e a partir de agora vamos olhar apenas para este movimento relativo ao das estrelas fixas. Começando pelo Sol, já que já mencionamos ele e já sabemos que ele faz voltas um pouco mais lentamente que as estrelas fixas. Em relação às estrelas fixas, o Sol faz uma volta de 1 ano no céu. Ele segue um caminho que chamamos de eclíptica. E esta eclíptica é inclinada em relação ao outro círculo que se destaca no céu, que já conhecemos, ao equator celeste. Os dois fazem um ângulo de 23,5 graus entre eles. E é por causa desta inclinação de que o Sol fica metade do ano no hemisfério sul e metade do ano no hemisfério norte. A metade do ano ele está do lado sul, vai de 23 de setembro a 20 de março e corresponde às estações mais quentes. No sul, aí o Sol fica acima do horizonte por mais de metade do tempo, por dias mais longos que 12 horas, e passa mais alto também, o que faz que bate mais Sol na Terra e que temos as estações mais quentes. E o oposto ocorre na outra metade do ano, quando o Sol passa a maior parte do tempo debaixo do horizonte e bate num ângulo mais raso na Terra, fica mais baixo no céu, que causa estações mais frias e dias mais curtos. O momento que ele fica mais para o sul, normalmente ocorre em torno do dia 21 de dezembro, chamamos de solstício de verão aqui, e no mesmo momento no hemisfério norte se tem solstício de inverno. E meio ano depois, por volta do dia 21º de junho, temos o oposto, solstício de verão no norte e de inverno aqui. Os dias quando o Sol cruza o equator celeste chamamos de equinócios, ocorre por volta de 20 de março e 23 de setembro. Esses dias se destacam pelo fato de que dia e noite ambos duram 12 horas exatamente, por isso o nome equinócio quer dizer a noite igual ao dia em termos de duração. A Lua também faz uma simples volta em torno do céu em relação às estrelas fixas, só que a volta que a Lua faz dura apenas 27,32 dias. Isso chamamos de mês sideral. Aí, depois de um período desses, a Lua está na sua mesma posição em relação às estrelas fixas.
Mas neste tempo o Sol viajou um pouquinho no céu, por volta de um 10º de uma volta, tal que a Lua precisa de um pouco mais de 2 dias a mais para estar na mesma posição em relação ao Sol. Por que que isso é importante? É porque a posição relativa da Lua ao Sol que nos define as fases da Lua, porque as fases da Lua são dadas pela como está orientada em relação a nós, o lado iluminado da Lua, iluminado pelo Sol. Então isso faz como que as fases da Lua se repetem só a cada 29,53 dias, e isso chamamos de mês sinódico, e isso é a base do mês na maioria dos calendários. Bom, é fácil de mostrar que 1 sobre um mês sideral é igual a 1 sobre um mês sinódico mais 1 sobre um ano, o ano da voltinha do Sol. É simplesmente subtraindo velocidades angulares e dividindo os dois lados da equação por 2π. Esta dica já diz praticamente tudo. Tenho certeza que vocês não têm problemas em fazer os detalhes em casa. Falta falar dos outros 5 planetas. Esses fazem movimentos mais complicados, mas uma propriedade que esses movimentos desses planetas têm é que eles ficam sempre perto da eclíptica, perto daquele caminho que o Sol faz no céu. Entre eles também podemos ter 2 grupos, Vênus e Mercúrio sendo um dos grupos e os outros 3 o outro. Vênus e Mercúrio sempre ficam relativamente perto do Sol no céu e às vezes ultrapassam o Sol e às vezes estão sendo ultrapassados pelo Sol nos seus caminhos no céu. Enquanto os outros 3, Marte, Júpiter e Saturno, fazem voltas inteiras em torno do céu, em órbitas perto da eclíptica, mas não de maneira tão regular quanto o próprio Sol. Às vezes eles de repente voltam um pouco atrás nas suas voltas, fazendo um movimento que se chama movimento retrógrado. Como se vê aqui nesta imagem, eles fazem tipicamente laços em relação ao céu das estrelas fixas. E sempre, quando eles fazem um laço desses, eles são o mais brilhante. E, obviamente, isso é bastante misterioso, porque esses planetas fazem isso. Isso acabou sendo o principal problema da astronomia por quase 2000 anos. À terceira vista, se observamos o céu por ainda mais tempo, por exemplo, por alguns anos pelo menos, melhor ainda por alguns séculos ou milênia, se vê que aquele eixo de rotação do céu, ou poderia-se dizer também a posição dos polos celestes em relação às estrelas fixas, também se movimenta. Esse eixo de rotação ou as posições dos polos fazem círculos pequenos com um período de 26 mil anos, então é muito lento mesmo esse movimento do eixo, tal que em um tempo curto você não percebe isso, mas ao longo dos milênia você vê que, por exemplo, a estrela polar, a estrela que coincide por acaso com o polo celeste norte, não sempre é a mesma. Momentaneamente é o polar, uma estrela que chamamos de Polaris, que fica no Urso Menor, mas daqui a alguns milênia ou alguns milênia atrás, eram
outra estrela ou vai ser outra estrela, por exemplo, daqui a 14 mil anos, vai ser a Vega a estrela polar. Este fenômeno chamamos de precessão lunisolar, porque parece ser uma precessão mesmo, a mudança de direção de um eixo de rotação, coisa que vocês devem conhecer de fenômenos mecânicos. A parte lunisolar desse nome vai ficar mais claro quando a gente fala das causas dos fenômenos que vemos no céu na segunda aula. Tudo o que eu descrevi nos últimos slides são as observações que faz alguém que está parado na Terra, ou seja, parado em relação à Terra, para quem a Terra está parada e para quem parece que tudo gira em torno da Terra, ou se movimenta de alguma maneira em torno da Terra, a gente tomou um ponto de vista geocêntrico. Agora vamos ver como os cientistas, ao longo do tempo, começando pelos gregos antigos até hoje, interpretaram essas observações e se talvez houve alguma hora uma mudança de referencial ou algo assim. O primeiro modelo cosmológico que vamos ver é de Pitágoras de Samos, o mesmo cara que meio que inventou a matemática. Segundo Pitágoras, a Terra é esférica, redonda, e os planetas movem-se em diferentes velocidades em várias órbitas ao redor da Terra, e há uma ordem que domina o universo. Por volta de 1,5 séculos depois, o Platão estabeleceu o universo geocêntrico, onde a esfera de estrelas gira em torno de uma Terra imóvel, já que, para os gregos, círculos e esferas eram vistos como as formas mais perfeitas, ideia chamada dogma do círculo. Aqui vemos um esquema deste modelo. Obviamente tem algo errado, já que não todos os corpos celestes estão se movimentando como em uma esfera. Por isso, o aluno dele acrescentou mais esferas, para cada planeta, além da esfera das estrelas fixas, como se vê aqui do lado. Outro aluno do Platão, o Aristóteles, argumentou de que a Terra deve ser imóvel, deve ser parado, porque se ela girasse, aí qualquer objeto que você joga para cima não voltaria para o mesmo ponto, mas com algum recuo voaria para trás, digamos, se a Terra está se movimentando em uma direção, já que durante o voo a Terra teria se deslocado. Isso é uma das previsões da física aristotélica que também ficou acreditado por muito tempo. Mas nem tudo o que ele hipotetizou é descartado hoje. Ele também já se deu conta de que a Terra tem que ser esférica e apresentou 4 provas disso. Uma se pode observar a partir de algum porto, vendo um barco se afastando lentamente, indo para longe. Ele desaparece atrás do horizonte, o que obviamente significa que o oceano tem uma superfície curva e extrapolando isso, que a Terra é esférica. Segunda prova observacional é que durante os eclipses lunares, quando a sombra da Terra cai na Lua, aí você vê, enquanto só parte da sombra da Terra cai na Lua, quando a borda da sombra da Terra cai na Lua, que esta sombra é circular. E a terceira, provavelmente a mais forte, é que as estrelas diferentes são visíveis em posições diferentes no céu, de acordo com onde se está.
um claro sinal de que se está orientando de maneira diferente em lugares diferentes da Terra, e isso só é possível se a superfície da Terra é curva e se é uma superfície de uma esfera. Em particular, se pode observar que quanto mais para o norte se vai, tanto mais para cima em relação ao horizonte se move a estrela polar, o polo norte celeste, tal que as estrelas circumpolares ficam cada vez mais alto no céu e em geral se vê estrelas diferentes dependendo de em qual latitude se está. Eu estou falando do ponto de vista do hemisfério norte porque obviamente os gregos estavam no hemisfério norte. Agora, a quarta evidência da natureza redonda da Terra do Aristóteles é balela, não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Mas as outras três já são suficientes e então se vê que já a partir de Aristóteles se sabia que a Terra não é plana, que a Terra é esférica. Este conhecimento não foi perdido, continuou na Idade Média, então a noção que muita gente tem de que na Idade Média se achava que a Terra era plana é errada. O que não se sabia na Idade Média é que a Terra não é o centro do universo, mas que ela é redonda já era conhecida na época. Para quem está mais interessado no assunto, também no ressurgimento da Terra plana recente, que eu não quero muito comentar sobre, tem um artigo interessante do Fernando Langa Silveira sobre a forma da Terra. Vocês acham ele na internet. Mais um que teve algo a dizer sobre um modelo cosmológico era o Heráclides do Ponto, que viveu de 388 até 315 a.C. Ele propôs como primeiro que o que acontece na verdade com essas estrelas que parecem girar em torno da Terra, que é o oposto, que é a Terra que está girando e as estrelas fixas. O que faz sentido, pensa num carrossel, por exemplo. Se você está no carrossel, parece que o resto do mundo está girando, mas é muito mais lógico que seria apenas o carrossel girando e o resto do mundo parado, já que o resto do mundo é muito maior que o carrossel. É muito mais fácil fazer algo pequeno girar do que algo grande, então faz sentido achar que se tudo em torno da Terra gira, na verdade é a Terra que gira. Infelizmente, o argumento de 2 slides atrás de Aristóteles na época pegou e então a ideia certa do Heráclides do Ponto foi refutado por esse argumento. Teve que esperar uma nova física para entender como é que as coisas não têm um recuo quando você joga eles para fora e como é possível a Terra girar sem que a gente sente muito desta rotação. Outro grego que teve uma ideia, na minha opinião, genial e que estava certa, mas que na época não pegou, era o Aristarco de Samos. Ele foi o primeiro a chegar num modelo heliocêntrico, como vamos ver nos próximos slides. Isso começou em ele determinar os tamanhos e distâncias de Lua e Sol até a Terra. Ele pensou, o Sol e a Lua são os únicos corpos celestes que a olho nu parecem como discos no céu e não como pontinhos. E ainda, por acaso, eles têm praticamente o mesmo tamanho angular no céu, ao ponto de que às vezes a Lua é um pouco maior no céu e às vezes o Sol.
Pelo fato de que a Lua às vezes passa à frente do Sol e produz o que se chama uma eclipse solar, cobre parte do disco do Sol no céu, tal que a gente vê o Sol como nesta imagem, ou até cobre o disco inteiro do Sol, aí temos uma eclipse solar total. Dá para concluir que a Lua está mais próximo da Terra que o Sol. E juntando os fatos, podemos concluir que o Sol deve ser muito maior que a Lua, tendo o mesmo tamanho angular no céu, mas estando mais longe que a Lua, então ele tem que ser maior. Ele tem que ser maior. Além deste fato, ele partiu das seguintes hipóteses. A Lua é iluminada pelo Sol, isso é fácil de observar também, sempre quando os dois estão na mesma direção, estão visíveis no céu, você vê que a parte iluminada da Lua aponta para o Sol, então faz sentido achar que é o Sol mesmo que ilumina o Sol, a Lua, e também pelo puro brilho que o Sol tem, também faz sentido supor isso. Ele também supôs que o raio da Terra é muito menor que a órbita da Lua. Isso é verdade, de fato o raio da Terra é menor que 2% do raio da órbita da Lua. A consequência disso é que ângulos medidos a partir da superfície da Terra coincidem com ângulos medidos a partir do seu centro, ou seja, independente de onde na Terra você está, você vê a mesma coisa olhando para a Lua e ainda mais olhando para o Sol. E o que é lógico também, sabendo que a parte da Lua que a gente vê, a parte que é iluminada pelo Sol, é de que a Lua tem que estar em quarto crescente ou quarto minguante, quando vemos ele iluminado exatamente pela metade, aí o triângulo Terra-Lua-Sol tem que ser reto na Lua, como nesta imagem aqui. Assim a gente vê exatamente a Lua iluminada pela metade. Um comentário sobre posições e tamanhos na astronomia, especialmente na época. O que se mede é sempre tamanhos angulares e posições em termos de ângulo em relação ao horizonte ou à eclíptica ou algo. Sempre o que se mede são ângulos, não tipo tamanhos verdadeiros ou algo do tipo, porque a gente não sabe quão longe são os objetos, só mais tarde conseguiu se medir distâncias. O que se mede são ângulos e ângulos sólidos, quando se mede superfícies do disco da Lua ou do disco do Sol, por exemplo. Nada de quilômetros em quadrado ou algo assim. Voltando para o Aristarco, então ele mediu vários ângulos, por exemplo, o ângulo entre o Sol e a Lua na fase de quarto minguante, na fase da imagem do slide anterior. Aqui é muito perto de 90 graus, ele chegou nas suas medidas em 87 graus, na verdade são 89 graus e 51 minutos de arco, então muito mais perto de 90 graus do que ele tinha medido ainda. Isso vai nos introduzir um grande erro, mas mesmo assim, as conclusões que se pode tirar do que o Aristarco fez continuam válidos, apesar de alguns erros grandes nos ângulos que ele mediu. Ele mediu a largura ou o diâmetro da sombra da Terra quando ela cai na Lua, então o diâmetro da sombra da Terra num plano que passa pela Lua, pode-se dizer, nunca se vê o círculo da sombra da Terra inteira, mas apenas uma parte. Mesmo assim, pela curvatura daquela parte, você consegue estimar este diâmetro dessa sombra. E ele chegou em dois diâmetros lunares. O valor moderno é bastante próximo, bem feito.
E ainda ele mediu o diâmetro da Lua no céu, ou seja, um diâmetro em termos de ângulo, e chegou em 2 graus. Isso é um pouco misterioso porque ele errou tanto por um fator 4. Isso já deve ter sido possível fazer bem melhor na época. Mas foi assim. Então, o diâmetro angular da Lua que o Aristarco determinou é de 2 graus. E como já mencionado antes, dava para observar durante eclipses solares de que os diâmetros angulares do Sol e da Lua são praticamente iguais. Bom, os cálculos seguintes não vou fazer em detalhes, eu fazia eles no presencial no quadro, mas custava muito tempo e não são muito difíceis, acho que cada um em casa consegue reproduzi-los se necessário. Vou só dar as ideias básicas que o Aristarco usou para chegar nas conclusões deles. Dando nomes, a gente chama de L maiúsculo a distância da Terra até a Lua e S maiúsculo a distância da Terra até o Sol. E de φ, esse ângulo durante quarto minguante ou quarto crescente que se observa entre Lua e Sol, aquele que o Aristarco tinha determinado em 87 graus, mas que na verdade é bem mais próximo de 90 graus. Aí dá para determinar a razão entre S e L, ou entre L e S, é simplesmente o cosseno desse ângulo. Nas determinações do Aristarco, 1/19, usando o ângulo certo, se chega em quase quarto centésimo. Bom, dando alguns nomes a mais, ST e L minúsculos são os raios dos corpos celestes, dos corpos Sol, Terra e Lua. O D minúsculo é o raio da sombra total da Terra no plano onde se encontra a Lua, como dá para ver nessa figura. E D maiúsculo é a distância do centro da Terra ao vértice do cone da sombra da Terra. Também pelo que eu falei, fica muito confuso, mas na figura fica mais claro, acho. E chamamos de θ a semi-abertura desse cone. Então, o cone que a sombra da Terra faz sempre, mas durante uma eclipse lunar a gente consegue ver esta sombra batendo na Lua. Bom, como dito, olhem isso com tranquilidade em casa. Aqui vou só passar muito rápido por cima. O seno deste ângulo θ pode ser descrita de duas maneiras. Se vocês veem no slide anterior, tem dois triângulos de tamanho diferente que tem aquele vértice do cone como um dos cantos. E por isso o seno de θ é, por um lado, S minúsculo dividido por S mais D maiúsculos, e o T minúsculo dividido pelo D maiúsculo, aí explicitando D sobre S, consegue achar que D maiúsculo sobre S maiúsculo é D sobre S menos T, todos minúsculos. O tangente desse ângulo é o D minúsculo sobre D menos L. Para ficar mais claro, eu teria que voltar, ida e volta sempre entre esse slide e o anterior. Façam isso em casa com calma. Aí, já que esse ângulo θ é muito pequeno, pode-se dizer que ele é igual ao seu próprio seno e igual ao seu próprio tangente. Aí podemos igualar seno θ e tangente de θ e chegar de que ST sobre D maiúsculo é igual ao D sobre D menos L. E jogando os termos, explicitando D maiúsculo sobre o L maiúsculo, também conseguimos agora determinar a razão entre a distância até o vértice do cono e até a Lua.
Dividindo as duas equações um pelo outro, se corta o D, que o D é uma grandeza que não nos interessa muito, né? Aí obtemos a razão entre as distâncias, não, entre as distâncias até a Lua e até o Sol, e sabendo que os dois têm o mesmo ângulo, mesmo tamanho no céu, isso também é a razão entre os tamanhos deles. E isso, dividindo uma equação pela outra, corresponde a t menos d sobre s menos t. E com um pouco de malabarismo, não muito complicado, mas um pouco chato para fazer, vocês com certeza conseguem isso em casa, consegue-se chegar às razões S sobre T e L sobre T, que é nada outro do que os raios de Sol e Lua em unidades do raio da Terra. E usando o resultado de alguns slides atrás sobre a razão entre a distância da Lua e a distância do Sol e o fato de que a largura da sombra da Terra equivale a 2 larguras da Lua, aí podemos obter valores numéricos para os raios da Lua e do Sol sempre em unidades do raio da Terra. Aí se chega de que o Sol é da ordem de 7 vezes maior que a Terra e a Lua é da ordem de 1/3 do raio da Terra. No segundo caso não estamos muito longe. O primeiro já está mais errado, mas o importante é se ver que o Sol é muito maior que a Terra, até com os valores errados que o Aristarco usou. E aí, para realmente determinar as distâncias, agora precisamos do diâmetro angular dos dois, que são iguais, como já mencionamos várias vezes, que para o Aristarco eram 2 graus. Aí chegamos que o Sol está 380 raios terrestres daqui e a Lua está a 20 raios terrestres daqui. Esse segundo é errado por um fator da ordem de 3, o primeiro já é um fator mais, mas de novo o importante é ver que o Sol está muito longe da Terra. E a partir disso, especialmente a partir do fato de que o Sol está muito maior que a Terra, aparentemente, o Aristarco sugeriu um modelo heliocêntrico, um modelo naquele o Sol está no centro de tudo. Simplesmente porque é mais intuitivo algo pequeno girar em torno de algo grande e aquele grande está parado, no caso o Sol, do que o Sol gigante girar em torno da Terrinha. Infelizmente, o mundo ainda não estava pronto para esta ideia, tinha que demorar quase 2 milênios a mais até que esta ideia ressurgiu e finalmente foi aceito. Isso aconteceu com Copérnico e Galileu e as pessoas que vieram depois do Copérnico. Outro marco importante na história da astronomia é a determinação do raio da Terra por Eratóstenes. Como ele fez isso? Ele usou para isso um dia específico do ano e um horário específico naquele dia. Ele sabia que no meio-dia daquele dia o Sol fica exatamente no zênite em Alexandria. Ele bate exatamente até o fundo de um poço que fica numa praça em Alexandria. E ele sabia também que Alexandria fica a 500 estádios, que correspondem em unidades modernas a 800 quilômetros, de Siena, onde ele estava naquele dia, naquele horário. E lá ele conseguiu medir qual ângulo o Sol faz lá com a vertical por
um aparelho chamado Gnomon, que é nada outro do que um bastão que você pluga na Terra, e pelo tamanho da sombra do bastão você sabe em que ângulo em relação ao bastão fica o Sol, então em que ângulo em relação à vertical fica o Sol. Este ângulo foi de 7 graus, então dá para concluir que indo de Alexandria para Siena você percorre 7 graus de um círculo total, e esses 7 graus então correspondiam a esses 500 estádios. Aí você consegue determinar quanto é a circunferência total da Terra, que é simplesmente 360 graus dividido por esses 7 graus vezes esses 500 estádios, e ainda qual o raio da Terra dividindo isso por 2π. E ele chegou num valor surpreendentemente perto do valor certo, chegou em algo que em unidades modernas são 6.550 quilômetros, mais ou menos, que é bem perto do valor que hoje em dia sabemos que o raio da Terra tem, que é de 378 quilômetros. Parabéns! E juntando este valor com os resultados do Aristarco, podemos chegar nos melhores valores para diâmetro da Lua e do Sol e distância até a Lua e o Sol possíveis na época. Esta tabela mostra os valores já usando um valor mais certo para o diâmetro da Lua, como já tínhamos falado algumas vezes, o Aristarco tinha sobreestimado o diâmetro da Lua, apesar de que já era possível fazer melhor, então a gente usa aqui o valor melhor, e se vê que todos os resultados já estão pelo menos da mesma ordem de magnitude que os resultados certos, e isso tudo com apenas medidas angulares com os instrumentos que os gregos antigos tinham. Mas como dito, até com esses valores, o modelo heliocêntrico do Aristarco ainda não pegou na época, e voltamos a ver como se desenvolveu o modelo cosmológico na época. Quer dizer, o modelo de como seria o universo, que na época não era muito mais do que Terra, planetas e estrelas fixas. E o próximo que fez uma sugestão quanto a isso era o Hiparco, em torno de 150 a.C. Aquele movimento irregular de 5 dos planetas, de Vênus, Mercúrio, Marte, Saturno e Júpiter, foi então um problema grande para explicar, e o Hiparco teve a ideia de que poderíamos combinar movimentos circulares uniformes, já que o movimento circular uniforme era um dogma na época que, pela beleza do movimento, tinha que ter algo a ver com a realidade. E para explicar esses laços nos caminhos dos planetas externos e a ida e volta dos planetas internos, ele sugeriu que podemos simplesmente combinar movimentos circulares uniformes e chamou isso de epiciclo. A ideia é simples: temos um ponto que faz um momento circular uniforme em torno da Terra, e o planeta faz um movimento circular uniforme em torno daquele ponto, como nesse desenho aqui. Isso explicaria porque de vez em quando Marte, por exemplo, volta um pouquinho atrás na sua órbita em torno da Terra. A gente chama esse ponto que faz o caminho em torno da Terra e em torno daquele o planeta faz a órbita de diferente. E realmente, ajustando os raios e períodos desses dois movimentos circulares uniformes
para cada planeta, se consegue explicar, pelo menos aproximadamente, esse movimento retrógrado, por exemplo, de Marte, e também explica por que o planeta fica mais brilhante durante o movimento retrógrado, porque, pelo que se vê bem nesse desenho, é o período quando o planeta é mais próximo à Terra. Bom, o que nada a ver tem com os epiciclos, mas também vale a pena mencionar é que o Hiparco também era responsável pelo primeiro catálogo de estrelas e mais outras contribuições para a ciência. Como dito, os epiciclos do Hiparco explicavam só aproximadamente as órbitas dos planetas no céu. Quem fez melhor foi o Ptolomeu, uns 250 anos depois, agora já passamos do ano zero, e escreveu um livro que era uma grande obra na época e era a obra principal da astronomia até que surgiu o Copérnico, o Almagesto. O que ele fez? Ele viu que o modelo bate melhor se você faz o deferente orbitar ou fazer um movimento circular uniforme não em torno da Terra, mas em torno de um ponto que ele próprio também faz um movimento e que ele chamou de equante, como mostra este desenho aqui. E ainda fazer a velocidade angular do deferente não ser em relação ao centro do deferente, mas em relação ao equante, ou seja, o movimento não é mais uniforme em relação ao centro dele. Bom, assim ele conseguiu aproximar muito bem as posições dos planetas, mas cada vez que você mede com mais precisão, ainda surgem novas discrepâncias. Aí, com o decorrer dos séculos, tinham que adicionar cada vez mais epiciclos ao modelo e ele se tornou infinitamente complicado. E a solução veio só mais que 1500 anos depois, com o modelo heliocêntrico do Copérnico. Copérnico foi o primeiro, pelo menos desde um tempão, já que já teve o Aristarco e na Índia também já tinha tido um modelo heliocêntrico, mas o primeiro no mundo ocidental a sugerir isso desde muito tempo, de que quem está no centro de todos os movimentos é o Sol, e então o Sol é um corpo outro do que os outros 6 planetas. E ao contrário disso, a Terra é simplesmente um planeta, um corpo similar que Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E então esses 6 planetas, agora incluindo o teu, giram em torno do Sol, todos no mesmo plano. Esta ideia não muda. O plano naquele Sol e planetas giraram, agora o plano naquele Terra e outros planetas giram, todos no mesmo sentido, e esse movimento vamos chamar de revolução. Se ouve com frequência translação, mas eu prefiro o nome revolução, porque revolução passa melhor aquela ideia de que é um movimento giratório em órbita redonda. E a gente chama isso não de rotação para distingui-lo do movimento de um planeta em torno do seu próprio eixo. Então, por exemplo, a Terra faz rotação e revolução. A rotação faz que temos dia e noite e a revolução faz que temos o ano terrestre. E para fazer isso bater melhor, Copérnico também viu que Saturno, por exemplo, tem que fazer sua órbita em torno do Sol bem mais lentamente do que Mercúrio.
E, em geral, vale a regra: quanto mais longe o planeta fica do Sol, tanto mais lentamente ele se movimenta. E também ressuscitou a ideia de que é a Terra que faz rotação em torno do seu eixo e não o céu inteiro que faz rotação em torno da Terra. A Terra gira, então, no decorrer de um dia sideral em torno do seu eixo norte-sul, na direção leste, o que faz tudo parecer girar na direção oeste. Esse movimento vamos chamar de rotação da Terra. E como já mencionamos, isso explica porque todo o céu parece estar girando em torno da Terra. Falta um corpo. A Lua não está parado que nem o Sol, mas também não faz o mesmo tipo de movimento que Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A Lua simplesmente faz uma voltinha em torno da Terra. Este sim é um corpo que realmente orbita a Terra. E ele precisa para isso um mês para fazer uma voltinha inteira, um mês sideral. Esqueci das estrelas fixas. Elas realmente são imóveis no modelo do Copérnico e ficam numa distância muito maior que o Sol fica, ou que o raio da órbita da Terra, tal que a gente não vê o que se chama de paralaxe, a gente não vê nosso movimento ser refletido nas posições deles. Simplesmente se algo é muito longe e você faz movimentos pequenos, aquele algo fica sempre na mesma direção. E esse modelo explica realmente a maioria das observações que tinham sido feitas até lá, por exemplo, também porque as constelações mudam ao longo do ano. Não é porque o Sol se bota cada vez em outras constelações, mas porque a Terra fica cada vez do lado de outras constelações em relação ao Sol. Também explica porque o dia solar não é exatamente a duração de uma volta da Terra em torno do seu eixo. Essa figura mostra isso bonitamente. Durante uma volta da Terra em torno do seu próprio eixo, a Terra se movimentou e o Sol não está mais na mesma direção e a Terra tem que girar um pouquinho mais para o Sol estar na mesma direção em relação a um dado ponto na Terra. Por isso que o dia solar é um pouco maior que o dia sideral, 4 minutos. E então explica de maneira mais natural os movimentos, aquele problema que era o maior problema da astronomia por milênia. Por que os planetas fazem esse movimento esquisito no céu? Primeiro, os dois planetas Mercúrio e Vênus, aqueles que nunca ficam muito longe do Sol no céu. Isso é porque eles realmente não ficam muito longe do Sol. Eles ficam mais próximos do Sol que a Terra, tal que a proximidade ao Sol é real. A gente simplesmente vê eles sempre perto do Sol porque eles são perto do Sol. A gente chama planetas com órbitas interiores à órbita da Terra de planetas inferiores. Isso também explica melhor do que no modelo ptolomaico, porque Vênus às vezes é bem brilhante e às vezes nem tanto. Acho que dá para ver nesta figura aqui. Às vezes você consegue ver boa parte da parte iluminada de Vênus e às vezes quase nada. Você vê só a parte escura da Vênus. Enquanto no modelo ptolomaico sempre se vê o lado não iluminado da Vênus, e então esse não explica muito bem porque o brilho de Vênus muda tanto com o tempo. E os outros três planetas, Marte, Júpiter e Saturno, então têm órbitas maiores que aquele da Terra, a gente chama isso de planetas superiores. E lembramos que estes três planetas faziam esses laços durante suas órbitas
suas órbitas em relação ao céu das estrelas fixas, que agora sabemos que é fixo mesmo. E o movimento retrógrado é explicado simplesmente por ser um momento quando a Terra ultrapassa o planeta. Não esquecem, esses 3 planetas têm órbitas ou movimentos mais lentos que a Terra, então a Terra às vezes ultrapassa esses planetas e, no ponto de vista terrestre, então esses planetas fazem um movimento para trás durante esse período quando a Terra ultrapassa o planeta. E isso, por final, também explica por que durante esta ultrapassagem ao planeta o mais brilhante é porque a Terra é mais próximo ao planeta naquele momento do que durante o resto do movimento dos 2 planetas. Só um cuidado, eu introduzi agora os termos planetas inferiores e superiores. Não confundem isso com planetas interiores e exteriores. Planetas inferiores e superiores têm órbitas menores, respectivamente, maiores em relação à Terra, e planetas interiores e exteriores têm órbitas pequenas e grandes em relação ao outro valor. Os planetas interiores são todos os planetas até Marte, quer dizer Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os exteriores só a partir de Júpiter. Dando alguns nomes, primeiro quanto aos planetas inferiores, a gente chama o momento quando um planeta inferior está a maior distância visto da Terra, então maior distância angular em relação à Terra, do Sol, de elongação máxima, e dependendo se isso acontece no leste ou no oeste, a gente chama isso de elongação oriental máxima ou elongação ocidental máxima. Os valores para Mercúrio e Vênus são de 28 graus e de 47 graus, quer dizer que a gente vê Mercúrio no máximo 28 graus afastado do Sol e Vênus no máximo 47 graus afastados do Sol. E isso são também os períodos de melhor visibilidade desses planetas. Eles têm que estar longe do Sol no céu para a gente conseguir vê-los bem. E alguns termos quanto aos planetas superiores. Então, um planeta superior pode se encontrar justamente do lado oposto que o Sol visto da Terra, né? Quando a Terra está exatamente entre o Sol e planeta. A gente chama isso de em oposição, o planeta fica em oposição. Obviamente, esse momento vai ser no meio do movimento retrógrado do planeta e também o momento que o planeta parece o mais brilhante visto da Terra. E o caso oposto, quando o planeta fica visto da Terra exatamente atrás do Sol, a gente chama de conjunção. O planeta está em conjunção com o Sol. Os interiores também podem estar inferiores, desculpe. Os inferiores também podem estar em conjunção com o Sol. E quando eles estão a exatas 90 graus do Sol, a gente diz que eles estão em quadratura. E de novo tem a quadratura oriental ou ocidental, dependendo se eles aparecem ao oeste ou ao leste do Sol. Mais alguns termos. O período naquela um planeta faz uma volta inteira em torno do Sol, a gente chama de período sideral ou simplesmente ano sideral, que é o ano daquele planeta, né? Então, no caso da Terra, o período sideral é de 1 ano, na verdade de 1 ano sideral. Mas o período entre um outro planeta que a Terra aparecer na mesma posição em relação ao sistema Sol-Terra não é o ano daquele
ou não é o período sideral daquele planeta, porque a Terra fez um movimento no meio tempo. Então, o período entre duas oposições do outro planeta, quando ele está na mesma posição em relação à posição do Sol visto da Terra, a gente chama de período sinódico ou ano sinódico, que então, obviamente, é diferente do período sideral. E você consegue calcular esse período sinódico subtraindo o período sideral da Terra do planeta ou vice-versa, dependendo se é um planeta inferior ou um planeta superior. É um bom exercício para casa, então é basicamente calcular o movimento relativo do planeta em torno da Terra, que resulta numa subtração dos movimentos de cada um dos planetas. Acho que com essas dicas vocês conseguem resolver ou comprovar o que aqui é para comprovar. Então, depois de descrever esse modelo heliocêntrico do Copérnico, um pouco mais sobre a história desse modelo do Copérnico, ele publicou isso num livro chamado De Revolutionibus Orbium Coelestium, no ano da morte dele, em 1543. Por que ele esperou? Ele já tinha feito o modelo antes, mas ele esperou o ano que ele ia morrer. Ele tinha uma doença letal e sabia quando estava chegando ao fim e publicou esse modelo ou essa obra só naquele ano, porque ele temia retaliações da igreja, tirar a Terra do centro do universo não era bem visto na época, então para não sofrer consequências da igreja, ele publicou isso só um pouco antes que ele ia morrer. Reza a lenda que publicou o livro exatamente no dia da morte dele e que ele morreu feliz segurando a primeira cópia do livro dele, mas acho que isso é mais lenda, mas o que é verdade é que ele esperou o ano da morte dele para publicar o livro. E, de fato, a ideia de tirar a Terra do centro do universo não era bem querida na época, tal que por muitos o modelo heliocêntrico do Copérnico era visto mais como um truque que facilitava os cálculos, mas que não tinha significado real. Para estas pessoas, a Terra continua no centro do universo, ou continuava. Mas acreditando no Sol no centro, a gente chama isso da Revolução Copernicana, já que realmente é uma ideia revolucionária. E teria sido mais revolucionária ainda se ele tivesse realmente sido o primeiro. Como dito, o Aristarco já tinha tido a ideia e na Índia também já tinha um modelo heliocêntrico. Bom, um pequeno erro estético. Na verdade, as previsões das posições dos planetas no céu nem saem melhor que no modelo ptolomaico. O modelo copernicano dá uma explicação mais natural e eu diria para os movimentos retrógrados dos planetas, mas fazendo os cálculos, as posições também não saem tão bem. Aula que vem vamos ver porque ainda com esse modelo as posições também têm as suas discrepâncias com as posições calculadas. Isso eu já mencionei várias vezes, então Copérnico não era o primeiro, o Aristarco já tinha tido um modelo heliocêntrico que eu apresentei mais cedo nesta aula. O Copérnico até sabia disso e tinha citado o Aristarco numa versão preliminar da obra dele, mas na obra que ele acabou publicando deixou a citação para fora.
Não se sabe exatamente por quê. E esta figura mostra que o Copérnico tinha razão em temer retaliações da Igreja. O Giordano Bruno, que era um frade dominicano da Itália, foi o primeiro a expandiu em cima do modelo do Copérnico. O Copérnico ainda achava que o universo tinha um fim, lá as estrelas fixas estavam num tipo de esfera muito grande em torno de tudo. O Giordano Bruno sugeriu que o universo seria infinito mesmo e que as estrelas não eram apenas pontinhos numa esfera muito distante, mas que seriam objetos similares ao Sol, ou seja, que o Sol seria uma estrela e que poderia haver planetas em torno das outras estrelas também, e ainda foi ao ponto de sugerir que nos planetas em torno dessas outras estrelas poderia ter vida inteligente. E isso foi demais para a Igreja. O Giordano Bruno foi condenado e queimado pela Inquisição. Bom, há teorias de que ele foi queimado mais porque era um frade dominicano, que era uma corrente religiosa não bem vista pela Igreja Católica na época, mas a maioria dos históricos acredita mais que a punição veio por causa das suas sugestões inusitadas sobre a natureza de Sol, Terra, Universo. Bom, se o Giordano Bruno teve razão, isso também significa que os agrupamentos das estrelas que vemos no céu são meio que alinhamentos por acaso, as constelações não têm significados reais e, de fato, mais tarde conseguiram medir distâncias até as estrelas e dá para ver que o Giordano Bruno tinha razão. Então, as constelações são bonitas no céu, mas não têm significado real também. A hipótese do Giordano Bruno da vida inteligente fora do sistema solar ainda não foi confirmada, mas pelo tamanho do universo fica difícil imaginar que a Terra seja o único lugar no universo onde tenha surgido vida e vida inteligente. Bom, muito depois, só em 1718, se viu que as estrelas fixas também não são tão fixas assim. A hipótese já existia desde o ano Domino 400, mas precisa de medidas muito precisas para comprovar. Isso só o Halley conseguiu no ano que eu mencionei. Ele conseguiu mostrar que algumas estrelas fixas do céu tinham se deslocado em relação a posições dados pelo Hipparco por volta de 1850 anos antes dele. Então, o que podemos dizer que as estrelas também fazem um movimento no céu, as estrelas supostamente fixas, a gente chama isso de movimento próprio, movimento angular no plano do céu, a gente chama de movimento próprio, enquanto o movimento perpendicular ao plano do céu, movimento na direção da linha divisada, a gente chama de movimento radial. Este dá para determinar mais facilmente do que o movimento próprio pelo efeito Doppler. E aí, sendo que as estrelas fixas não são fixas, mas se movimentam no céu, as aparências das constelações também mudam com o tempo. Aqui se vê como Urso Maior deve ter sido visto a partir da Terra uns 52 mil anos atrás. Como dito, esse movimento é muito lento.
A maioria das estrelas se movimenta por poucos milissegundos de arco por ano, tal que realmente fica difícil observar isso. A estrela mais rápida visto da Terra é a estrela de Barnard, que se desloca por uns 10 segundos de arco por ano. Então, as estrelas fixas não são tão fixas assim. Mas voltando ao sistema heliocêntrico e como ele consegue explicar vários fenômenos que a gente observa, o sistema também consegue explicar as estações do ano se a gente leva em conta de que o eixo de rotação da Terra, aquele em torno daquela Terra se gira, é inclinada em relação ao eixo da eclíptica, ao eixo em torno da Terra faz sua órbita. A inclinação é de 23,5 graus, como mostra esta imagem, tal que durante uma volta em torno do Sol, a Terra às vezes mostra mais o lado sul para o Sol. Isso ocorre em dezembro. E às vezes mostra mais o lado norte para o Sol. Isso ocorre em junho. E às vezes mostra frações iguais de cada lado. Isso ocorre em março e em setembro. Isso explica porque em certas épocas do ano fica mais quente. Por exemplo, do lado sul da Terra é quando o lado sul aponta para o Sol que temos as estações quentes, primavera e verão aqui no Sul. E meio ano depois, quando a Terra mostra o lado norte para o Sol, a gente tem as estações frias. É um equívoco frequente a ideia de que as estações do ano sejam feitas por variações na distância Sol-Terra, ou seja, que a órbita da Terra não seria perfeitamente circular em torno do Sol, mas seja um pouco elíptica, sendo que às vezes a Terra está mais próxima, às vezes mais longe do Sol. De fato, a órbita da Terra e dos outros planetas é um pouco elíptica em torno do Sol, mas não ao ponto de que essas variações podem explicar as estações do ano. A órbita da Terra é quase circular mesmo. E também, pensando bem, variações na distância Sol-Terra não conseguiriam explicar porque os lados norte e sul têm as estações do ano invertido. Fosse assim, todo o planeta como um todo teria verão na mesma época do ano, que seria em julho, que em julho é o período que a Terra fica mais próximo do Sol, se chama isso de periélio, e o planeta inteiro teria inverno no afélio, ao período quando a Terra fica mais longe do Sol, o que ocorre em janeiro. E esta inclinação do eixo da Terra também explica porque nas épocas mais quentes do ano também temos os dias mais longos do ano. Olhando esta imagem da Terra em dezembro, então o período quando temos as estações quentes aqui no Sul, dá para ver que o círculo onde fica São Paulo, o círculo 3, tem maior parte, está pela maior parte do lado iluminado da Terra, ou seja, o lado onde temos dia. Então, durante a maior parte da volta que São Paulo faz em torno do eixo da Terra, ele está do lado iluminado da Terra, então a maior parte do dia a gente tem dia. Também dá para ver que esse efeito é mais pronunciado enquanto você se aproxima mais do Polo Sul, no caso. Olha para o Círculo 2, o Círculo 2 fica quase inteiramente na parte iluminada da Terra, então o dia é muito longo lá na Patagônia em dezembro e a noite muito curta.
E um caso extremo disso é se você se encontra ao sul do Círculo Polar Austral. Lá você está num círculo que fica inteiramente do lado iluminado da Terra, então enquanto você faz sua volta, o Sol nunca se põe. Aí você tem o que se chama de dia polar, um dia naquele o Sol nunca se põe. E ao mesmo tempo, do lado norte, acima do Círculo Polar Boreal, tem pontos onde o Sol nunca nasce, onde você tem noite eterna, ou noite pelo menos por mais que 24 horas, o que se chama de noite polar. E olhando para o movimento do Sol quando se está perto do equador, respectivamente quando se está perto dos polos, também dá para ver que no equador o Sol passa meio que acima das nossas cabeças e faz uma descida rápida quando chega no horizonte, enquanto perto dos polos o Sol faz um movimento muito mais rente ao horizonte e então também faz um ângulo pequeno com o horizonte quando ele nasce ou se põe, o que faz que anoitecer e amanhecer duram muito mais tempo perto dos polos. O crepúsculo demora muito perto dos polos. Quem já viajou para, sei lá, Patagônia ou para um lugar bem perto do Polo Norte conseguiu observar isso. Bom, isso não é tão importante para quem está interessado. Leem em faz esses slides, eu vou pular isso. Então, conseguimos explicar praticamente tudo, todas as observações mencionadas mais cedo nesta aula. Resta ainda explicar do ponto de vista heliocêntrico aquele fenômeno da precessão lunisolar, aquele fenômeno de que o eixo da rotação do céu parece mudar, ou os polos celestes parecem mudar em relação às estrelas fixas com o tempo. E neste caso, a impressão que tivemos visto da Terra não engana, é uma precessão mesmo, o eixo da rotação da Terra realmente varia da maneira suspeita. Ele realmente aponta em direções diferentes no decorrer dos milênios. Ele precede em torno de um eixo que fica perpendicular à eclíptica com um período de 26 mil anos, ou seja, ele sempre fará o mesmo ângulo de 23,5 graus em relação ao eixo de revolução da Terra, mas a direção dele muda conforme ilustrado aqui nessas imagens. E para isto, e para o modelo todo, veremos a explicação física na aula que vem. Esta inclinação do eixo da Terra nos obriga a inventar mais nomes para direções no céu, por exemplo. A gente chama de ponto vernal ou ponto gama a posição do Sol no céu. Então, estamos de novo num ponto de vista geocêntrico. Na hora que ele cruza o equador em um dos equinócios, é aquele equinócio quando começa a primavera no hemisfério norte e o outono aqui no sul. Então, o momento naquele o Sol passa do hemisfério sul para o hemisfério norte. E já que é justamente a posição do céu em relação a norte e sul que nos determina a estação do ano que temos, vai ser a periodicidade do Sol passando pelo ponto vernal que nos dá a periodicidade das estações do ano, que é a base do nosso calendário. Então, o nosso calendário se baseia
no período que leva entre o Sol passar 2 vezes em seguida pelo ponto vernal. A gente chama isso de ano tropical e a duração exata disso é de 365 dias, 2422. E isso não corresponde exatamente a uma volta da Terra em torno do Sol, ou visto da Terra a uma volta do Sol em torno da Terra. Isso justamente por causa da precessão do eixo da Terra, que faz como que o círculo ao longo daquele, o Sol se movimenta, girou um pouquinho em torno de um eixo perpendicular ao plano equatorial. Então, o ponto vernal se movimentou um pouco durante o ano, muito pouco. A gente não percebe nada disso durante uma vida humana. O ano tropical dura apenas 20 minutos a menos do que uma volta inteira. Mas ao longo dos milênios isso faz uma diferença. E aí a gente precisa de nomes diferentes. Então, o ano tropical é o tempo que o Sol demora entre duas passagens pelo ponto vernal e uma volta inteira total, a gente chama de ano sideral. E dura, como dito, uns 20 minutos a mais, ou 365 dias e 2,2563. Isso faz como que na época do Ptolomeu, o Sol não estava, o ponto vernal não estava na mesma posição no céu que hoje. Na época, ele estava na constelação de Áries, por isso que o ponto também é chamado de ponto de Áries. Hoje está em Peixes e daqui em breve, relativamente breve, daqui a um pouco mais que 100 anos, entrará na constelação de Aquário. A famosa era de Aquário, que os hippies adiantaram um pouco no filme Hair, por exemplo, mas que na verdade ainda está por vir. Tal que o nome ponto de Áries hoje não faz muito sentido, mas como muita coisa na astronomia que acaba não fazendo mais sentido, ele se manteve. Então, o terceiro nome para esse ponto é ponto de Áries. E então é só por volta do ano 26.000 que ele estará em Áries de novo. E então há uma diferença de 20 minutos entre o nosso calendário ou a periodicidade do nosso calendário e uma volta verdadeiramente inteira da Terra em torno do Sol. O que se repete durante o ano sideral é a passagem do Sol na frente de uma dada estrela fixa, e alguns povos antigos basearam seus calendários nisso, tal que se esses calendários continuassem até agora, estariam bem defasados em relação ao nosso calendário. O modelo também explica a diferença entre os meses sideral e sinódico. As fases da Lua são a base para o mês sinódico e, como sabemos, elas são dadas pela orientação do lado iluminado da Lua em relação à Terra, e o lado iluminado é o lado iluminado pelo Sol. E nesta imagem dá para ver bem que para o lado iluminado da Lua ter a mesma fase em relação à Terra, ele tem que fazer mais que uma volta inteira em torno da Terra, porque a Terra vai ter se movimentado durante o mês sideral e a Lua estar na mesma posição em relação à Terra não faz ele ter a mesma fase que antes, porque em relação à Terra o Sol se movimentou
no céu e a Lua vai ter que girar um pouquinho mais até estar na mesma posição. Aqui, por exemplo, duas luas novas, tal que o mês sinódico é mais longo do que o mês sideral. Isso também explica porque a lua cheia aparece de noite, a lua tem que estar do lado oposto da Terra que o Sol. Bom, isso já podia ser explicado pelo ponto de vista geocêntrico também. Mas aqui de novo vemos isso. Para a lua estar cheia, ela tem que estar do lado oposto que o Sol, então acontece sempre de noite. E para ela estar nova, ela tem que estar do mesmo lado que o Sol, tem que estar meio que entre Terra e Sol. Isso então ocorre sempre de dia. E a lua crescente sempre acontece, sobe no horizonte por volta de meio-dia e desce de novo por volta de meia-noite. E lua minguante o oposto. E o que poderíamos ver como caso extremo de lua cheia é quando a lua está exatamente do lado oposto que o Sol, visto da Terra, tal que ele fica dentro da sombra que a Terra tem por causa do Sol. Aí temos um eclipse lunar. Aí, durante um eclipse lunar, então, os raios do Sol não atingem ela, ou são muito poucos, alguns são defletidos pela atmosfera da Terra, tal que durante uma eclipse lunar conseguimos ver a Lua assim, mas muito mais escura e avermelhada do que normalmente durante Lua cheia, como visto nesta imagem aqui. E então fica óbvio que uma eclipse lunar sempre só acontece durante Lua cheia. E o alinhamento oposto é quando a Lua fica entre Terra e Sol. Aí pode acontecer que a sombra da Lua cai na Terra e que lá onde a sombra bate na Terra, a gente vê o Sol parcialmente coberto pela Lua, aí temos um eclipse solar. E dá para ver por esta imagem que um eclipse solar sempre só atinge uma parte da Terra. A sombra total, uma muito pequena parte, e a penumbra, a sombra parcial, uma parte maior, mas mesmo assim só uma parte. Tal que temos eclipses solares sempre só em certos lugares da Terra, o que faz eles serem mais raros para um certo lugar da Terra, apesar de, se você olha para a Terra como um todo, eclipses solares serem mais frequentes que eclipses lunares, mas num dado lugar da Terra, então eles são mais raros de que eclipses lunares. Além disso, um eclipse solar é bem mais espetacular também que um eclipse lunar. E esse alinhamento também deixa claro que um eclipse solar só pode acontecer durante lua nova. É um caso extremo de lua nova. Olhando um pouco melhor para eclipses solares, eles podem ser de natureza diferentes. Eu já vou adiantar, eles podem ser totais ou anelares ou híbridos. E para entender isso, temos que olhar um pouco melhor para as órbitas da Terra em torno do Sol e especialmente da Lua em torno da Terra. Ambos são elípticas, quer dizer que às vezes a Lua fica um pouco mais perto da Terra e às vezes um pouco mais longe, como na imagem aqui embaixo. O que faz que o tamanho angular da Lua no céu também varia durante o perigeu, se chama a posição mais próxima à Terra. A Lua parece bem maior no céu do que durante o apogeu. E o mesmo vale para o tamanho do Sol no céu, só que lá o efeito é bem menor. E acontece, como já mencionado várias vezes, que por acaso tamanho de Lua e Sol no céu são tão similares,
tão quase iguais de que às vezes a Lua parece maior e às vezes o Sol parece maior no céu. Isso faz que, se um eclipse solar acontece num período quando a Lua parece maior no céu que o Sol, vai ter um lugar na Terra onde ela é total, onde o Sol é totalmente coberto pela Lua, visto daquele ponto na Terra. É um eclipse total, então é muito espetacular. Aqui embaixo vemos uma imagem tirada durante um eclipse total. E se o eclipse solar acontece num período quando a Lua parece menor que o Sol no céu, ele pode ser anelar, como naquela parte da sombra que se chama antumbra. Aí o Sol parece como um anel no céu. E durante todos os eclipses solares teremos regiões onde só a penumbra da Lua bate na Terra e, estando num lugar desses, a gente vê o Sol parcialmente coberto pela Lua e a gente vê um eclipse parcial como nesta imagem aqui. E ainda pode acontecer, como esse desenho tenta ilustrar, de que um eclipse varia durante sua duração. Durante um eclipse solar, a sombra da Lua viaja na superfície da Terra. Talvez vocês já viram mapas de eclipses solares, onde sempre há uma faixa onde a eclipse solar acontece, e em cada ponto da faixa acontece num momento diferente. E pode até ser que durante a sua viagem a sombra da Lua muda, ou o ponto onde a sombra da Lua bate na Terra muda entre antumbra e umbra. Aí a gente tem o que se chama um eclipse híbrido, onde durante parte do eclipse, as partes da Terra onde a sombra passa vem um eclipse anelar, e outras partes da Terra vem um eclipse total. Espero que com esta imagem fica mais claro isso. Bom, vocês vão dizer, por que não temos uma eclipse lunar e uma solar a cada mês? Isso é porque o plano da revolução da Lua em torno da Terra também está inclinado em relação à eclíptica, em relação ao plano naquele a Terra gira em torno do Sol. Como ilustrado aqui, e um eclipse só pode acontecer se a Lua está exatamente no que se chama de linha dos nodos, a linha onde os dois planos se cruzam, e só 2 vezes por ano esta linha dos nodos aponta na direção do Sol. Então, só em 2 períodos por ano podemos ter eclipses. Ou, alternativamente, podemos dizer eclipses só podem ocorrer quando a Lua está na eclíptica. Motivo por aquele chamamos este plano de eclíptica, ou plano dos eclipses. Finalmente, temos a explicação por esse nome do plano aparentemente orbital do Sol e, na verdade, orbital da Terra. Bom, como dito, então, os eclipses só podem acontecer em períodos naquelas interseção dos planos eclíptica e plano orbital da Lua. Esta interseção chamamos de linha dos nodos, coincide com a linha Sol-Terra. E esses períodos duram de 1 a 2 meses, pelos tamanhos finitos de Sol e Lua não são infinitamente curtos. Isso normalmente dá tempo para 2 ou 3 eclipses. Então, 2 vezes por ano temos 2 ou 3 eclipses. Podem ser lunares ou solares, mas muitos desses são apenas parciais. E, por exemplo, um eclipse lunar parcial não é nada de especial, não dá para ver a olho nu. Tal que nem todos esses
2 vezes 2 ou 3 eclipses por ano são de fato algo que a gente percebe e que sai na imprensa, etc. Mas esses períodos também não se repetem exatamente a cada meio ano, isso porque o eixo do plano da revolução da Lua também precede, igual como o eixo da Terra precede, e a precessão desse movimento é de 18 anos e 11 dias, tal que o mesmo alinhamento da linha dos nodos com a linha Terra-Sol se repete não a cada meio ano, mas a cada 173 dias. E a mesma sequência de eclipses só se repete a cada precessão ou a cada período de precessão desse plano de revolução da Lua, a cada 10 anos, 18 anos e 11 dias. Um período desse chamamos de Saros, ou ciclo de eclipses, e dentro de uma vez 18 anos e 11 dias, em geral temos 41 eclipses solares, muitos deles são parciais, e 29 lunares. E se um eclipse lunar ou solar se repete de novo depois de 18 anos e 11 dias, a gente chama isso de série de Saros. E muitos povos antigos já tinham se dado conta desta periodicidade. Os maias, por exemplo, os chineses, os gregos. E então isso ajudou na época para prever eclipses tanto lunares quanto solares. Essas séries de Saros têm importância histórica, especialmente para a astrologia daqueles povos antigos. Cheguei no fim desta primeira aula, espero que vocês acharam interessante. Na próxima aula continuamos um pouquinho com a história da astronomia, mas principalmente vamos focar em explicar este modelo heliocêntrico todo. Até a próxima aula.